Então, como eu disse a vocês, cada tipo de microscópio, ele vai conseguir ver, né, microscópio eletrônico, ele consegue ver uma estrutura, né? Então, por exemplo, o microscópio de transmissão, ele usa um feixe de elétrons que atravessa a amostra, produz uma imagem bidimensional e é bastante utilizado para exame de partículas virais ou estruturas internas de células e permite um aumento de 10.000 a 100.000 vezes, tá? Então, eu consigo olhar dentro. O microscópio de transmissão, o microscópio de varredura, diferente do microscópio de transmissão, ele produz imagens tridimensionais, então eu consigo ver a parte de fora da célula, tá? Então, é utilizado para ver a superfície de partículas. Então, o microscópio eletrônico, por exemplo, eu consigo ver, né, do átomo até, né, as células eucarióticas, por exemplo, né? Então, ele pega uma abrangência bem boa aqui, o eletrônico. O microscópio óptico, eu consigo ver de tipo de bactérias, vírus eu já não consigo porque é muito pequeno para ele, e até o gameta feminino, por exemplo, que é bem grande. E a olho nu eu consigo enxergar o gameta feminino, tá? Então aqui tem uma diferença do que é observado em cada um dessas estruturas, né? Tipo, do olho, do microscópio óptico, enfim. Bom, a microscopia, ela permitiu, então, entender como que as células funcionavam, qual era a estrutura básica de uma célula. Então, o que a gente sabe, que vocês sabem, né? Que eu tenho 3 estruturas básicas na célula, que é membrana, que separa o conteúdo interno do externo, que serve uma barreira seletiva à entrada de substâncias. A gente vai ver que ela seleciona bem o que vai entrar e o que vai sair da célula. O núcleo, que é a porção de dentro, que tem o material genético, o DNA, né? Então, no caso de bactérias e arqueobactérias, esse núcleo não é delimitado por uma parede, tá? Eles têm uma região onde fica o DNA, que é chamado de nucleoide, mas não é núcleo delimitado porque não tem uma parede em volta, uma membrana em volta. E o citoplasma, que é a parte interior da célula, que é a parte mais líquida da célula, com conteúdo meio gelatinoso, que eu tenho substâncias e organelas, estruturas lá dentro dele, tá? Então essas 3 estruturas são estruturas básicas de toda a célula. Bom, agora, dentro das células, eu vou ter 2 tipos de células, as células procarióticas e as células eucarióticas, tá? Esses 2 tipos têm algumas coisas em comum, né? Então, membrana plasmática, tem o DNA e o citoplasma com ribossomo. Grava esse nome, ribossomo. É a organela, a única organela que está presente tanto na célula procariótica quanto na célula eucariótica. O que é uma organela? Organela é um órgão pequenininho, tá? De dentro da célula, que é responsável pela produção de proteínas, tudo bem? As células procarióticas, elas não têm membrana nuclear, ou seja, não tem a delimitação em volta do núcleo, e ela tem, então, apenas uma região com DNA que é chamada de nucleóide, tá? Esse tipo de célula, no caso das células procarióticas, elas não têm organelas, e as células eucarióticas têm membrana nuclear. Então, aqui a gente tem uma comparação entre as duas, tá? Na célula procariótica, a carioteca, que é o envoltório nuclear, está ausente, na célula eucariótica presente. As organelas estão ausentes na célula procariótica e presentes na célula eucariótica. O DNA na célula procariótica não está associada a proteínas e na célula eucariótica está associada a proteínas. O DNA fica enrolado em proteínas para formar os cromossomos, tá? E os ribossomos estão presentes nas duas, tá? Então, basicamente, essas as diferenças que a gente tem. No caso das células procarióticas, são células comuns de bactérias e arqueobactérias, né? Que são bactérias mais antigas, arcaicas, digamos assim. Além da membrana, elas têm em volta a parede celular, tá? Ou seja, para dar estrutura, porque pensa assim, ó, a bactéria não tem osso, né? Então, como é que mantém a estrutura de uma bactéria? Através da parede celular em volta da membrana, tá? Que estruturas que a gente pode ter dentro de uma célula procariótica? Primeiro, cápsula, que envolve, além da membrana, tem a parede e tem a cápsula, tá? Em volta, protegendo a célula. Essa cápsula, por exemplo, as bactérias que são encapsuladas, elas são mais difíceis quando se trata de bactérias que causam doenças, do nosso sistema imune dar conta de matar elas, tá? Então é mais complicado. Os flagelos, que são esses prolongamentos aqui, que a única célula flagelada humana que a gente tem é o espermatozoide, né? Com esse rabinho aqui. O pili, que são estruturas menores e mais numerosas que os flagelos, que é esses pelinhos aqui, que servem então para aderir nas células, principalmente nas nossas, quando causa doenças. O mesossomo, que é o local onde há a fixação do DNA bacteriano. Aqui acho que não está mostrando. Não, mas o DNA bacteriano, para ele não ficar boiando no citoplasma, ele tem um filamento que liga ele ali na membrana, tá? E o plasmídio,
que é um DNA circular, além do nucleóide, né, que é a estrutura do material genético. O plasmídio, que é um DNA circular, que pode conter genes resistentes a antibióticos e para tolerância a metais tóxicos, tá? Esse gene de resistência, gente, é porque assim, ó, as bactérias fazem reprodução assexuada, então ela não tem variabilidade genética. Só que elas podem trocar esses plasmídios entre elas e proporcionar para elas meio que uma variabilidade genética. Então, dependendo se a gente toma um medicamento, por exemplo, antibiótico, em tempo inadequado do que o médico orientou, você mata as bactérias fracas, que não são resistentes, porque tem esse plasmídio não resistente, e deixa as bactérias fortes lá, tá? E aí você tem que tomar um antibiótico mais forte, etc, tá? Então, é mais nesse sentido. As células eucarióticas são células mais complexas, então a gente consegue dividir ela em dois, que é a célula animal e a célula vegetal, tá? A vegetal também é célula eucariótica, e tem dentro dela pequenas estruturas chamadas de organelas. Esse bando de estruturas aqui, tá? São bastante coisa. A gente vai ver mais pra frente, mas são bastante coisa. O que a gente consegue delimitar a diferença aqui é principalmente que cloroplasto é uma organela que só tá presente na célula vegetal, por isso que ela é verde. E parede celular também é uma estrutura só presente na célula vegetal, tá? Então é uma diferença aí básica, tá? Essas duas coisas, cloroplasto e parede celular, é uma diferença bem marcante entre a célula animal e a célula vegetal. Bom, aqui a gente tem então uma delimitação dos seres representantes de cada um. Então, as células procarióticas, só o reino Monera tem células procarióticas, e aí a gente tem os representantes, são as bactérias e as arqueias. Os eucarióticos eu tenho protista, fungi, plant e animalia, tá? Todos os outros reinos são eucarióticos. Então, aqui a gente tem as algas e os protozoários, os fungos, as plantas e os animais. Tudo bem, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Como eu disse pra vocês, eu vou